Olá, mães de Mato Grosso do Sul, especialmente as nossas mães policiais. No dia de hoje gostaria de parabenizá-las, não só pela data, mas por tudo que vocês representam e são para nós. A maternidade nada mais é do que um pedacinho de Deus na vida de cada uma de vocês. O fato de vocês gerarem vidas torna vocês cada vez mais divinas. Mas não é apenas a vida, mas sim aquilo que nós vivenciamos, a nossa educação, a nossa formação, tudo provém de você, mãe, que nos acolhe desde o primeiro momento em que nós nascemos. Então, eu gostaria no dia de hoje apenas de agradecer pelo que vocês fazem por nós todos os dias. O Dia das Mães representa tudo aquilo que vocês são para nós. Muito obrigado por tudo que vocês são, por tudo que vocês representam, especialmente para as mães da segurança pública, que se dedicam de maneira tão forte, tão grande e tão intensa, assim como para a maternidade, mas também para a proteção e segurança de cada um, cidadão e cidadã sul-mato-grossense. O nosso beijo, o nosso abraço, o nosso carinho, mas acima de tudo, a nossa gratidão. Olá! Para celebrar e agradecer a todas as mães pela dedicação, amor e carinho que dão aos seus filhos diariamente, foi instituído o Dia das Mães, que no Brasil é comemorado no segundo domingo de maio. O Segurança em Pauta não poderia deixar passar em branco essa data tão importante. E para homenagear todas as mães de Mato Grosso do Sul, em especial as mães que fazem parte da segurança pública do nosso estado, convidamos a mãe da Luísa, a capitã da Polícia Militar, Letícia Michele Escobar, do Espírito Santo. Capitã, é um prazer ter a senhora aqui no programa Segurança em Pauta, em especial no Dia das Mães. Capitã, queria que a senhora contasse um pouquinho por que você decidiu ser policial. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Desde criança, eu sempre admirei muito os militares, né? Eu achava muito legal. Meu pai, às vezes, me levava ali no aeroporto, ali perto da Força Aérea, ali. Então, eu via o pessoal da base aérea, né? Então, eu achava aquilo fantástico, assim, né? E à medida que eu fui crescendo, foram aparecendo oportunidades, né? Eu tentei entrar na Força Aérea, né? Fiz concursos para a Força Aérea e nisso apareceu a oportunidade da Polícia Militar. E aí eu fiz as provas, passei e eu achei assim uma área fantástica, né? Sempre admirei bastante. E em quais unidades a senhora já trabalhou? Eu iniciei no 9º Batalhão, aqui em Campo Grande, quando eu era soldado, em 2008. De lá, eu trabalhei no Comando Geral da Polícia Militar, na Diretoria de Inteligência, e aí eu entrei no concurso, no curso de formação de oficiais, em 2013. Fiquei 3 anos na Bahia, em Salvador, onde eu fiz a formação de oficial. E retornando de lá, fiz estágio no Batalhão de Trânsito. E dali fui mandada para o 6º Batalhão, em Corumbá. Mas lá eu fiquei 2 anos e meio. E aí de lá retornei para Campo Grande, trabalhei no 1º Batalhão, na área central aqui. E do 1º Batalhão, eu fui transferida para a unidade aérea da Polícia Militar. E agora eu estou na CGPA, que é a Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo. Capitã, qual o trabalho desempenhado pela Polícia Militar? A Polícia Militar, ela faz o trabalho ostensivo e preventivo. Atua também com a repressão, né? Através nós temos os batalhões operacionais e as especializadas, né? Então, ocorreu um crime, a Polícia Militar atua para prevenir o crime, né? Para que o cidadão não se encoraje a cometer um crime, mas em cometendo, a Polícia Militar também atua na repressão. E todas essas funções são
exercidas por homens e mulheres. Todas. Inclusive no BOP, doutora, há mulheres, né, no choque, né? Tem? Tem mulheres, mães, pessoas extremamente competentes, né, que estão lá dando sangue pela corporação, né? Como foi trabalhar durante a sua gravidez? A senhora tem uma menina, né, de quantos anos? Ela tem 2. Oh, é pequenininha ainda. Pequena. Durante a gravidez, a gente estava no período da pandemia, né? Tava uma situação bem complicada, né? E pelo serviço em si foi tranquilo, né? O comandante sempre teve um olhar muito compreensivo comigo, né? Com todas nós, né? As mulheres, assim, pelo que eu convivo lá, assim, né? E pelo serviço foi tranquilo, né? A única coisa mais complicada foi esse aspecto da pandemia, que Foi bem na época. foi bem na época, né? Era muito perigoso, ninguém sabia quais as consequências para as gestantes, né? Mas tirando isso, graças a Deus, foi tudo bem. E a sua família ficou mais preocupada com os riscos do trabalho, né, que a sua profissão tem? Sim, porque apesar né, muita gente não podia trabalhar, né, teve setores que fecharam, né, a PM não pode parar, né? Não pode. Então, a gente tinha que trabalhar da mesma forma, né, tem as atribuições administrativas que não param e eles ficaram preocupados, né, devido a essa questão da pandemia. E também questão de esforço físico, né, que a gestante não pode, né, dependendo da situação, não pode fazer, né, que a gente muitas vezes pensa-se que a gravidez não é doença, porém tem toda a mudança fisiológica, psicológica da mulher, que tudo isso tem que ser levado em conta, né. Então tem aquela preocupação, mas graças a Deus lá no serviço foi tranquilo, assim, esse período. E, capitã, na Polícia Militar do nosso estado, há uma regulamentação sobre pausas para amamentação. O que está previsto? Olha, a gente teve uma evolução assim, muito grande com essa portaria. Ela traz a parte da argumentação lá dos considerandos, traz dados da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que justamente justificam essa portaria, né? Que ela trata de pausas para policial militar que tem o bebê ali, que ela possa ir proceder à amamentação, né? Então, a policial militar que está no turno de 6 horas, ela tem, acho que meia hora, né, dentro desse período, que ela pode ajustar com o comandante dela, né? Se é melhor no início ou no final, qual que é o horário que ela precisa proceder à amamentação. O de turno de 8 horas tem uma outra quantidade de pausa e tem o de 12 horas também, né? E a portaria também prevê que a policial não trabalhe durante a noite, né? Que justamente durante a noite, a própria portaria traz essa informação, né? Que durante a noite, através da sucção do bebê, que induz a produção maior de leite, né? E aí teve todo esse cuidado aí que foi fantástico isso aí pra gente, assim, foi muito bom. E durante a gravidez, as policiais mudam de função e de setor? Fica prioritariamente no administrativo, né? Tem que ser. Tem que ser. Capitã, a maternidade mudou o seu jeito de trabalhar? Com certeza. Mudou tudo. Né? Primeira coisa que eu percebi quando eu descobri que estava gestante, né, tal, eu tenho outras colegas, né, que têm filhos, né, que são mães, e antes dessa fase, eu não tinha um olhar para essa situação que eu tenho hoje, né? Porque parece que você entra num outro universo, né? O universo da maternidade, eu não imaginava
o tamanho disso tudo, né? E aí, quando eu comecei, que ele descobri que eu estava grávida, que eu entrei nesse mundo da mãe, assim, foi gigantesco, assim, tudo, é muita informação. E aí eu comecei a ter uma empatia maior com as mulheres, né, que trabalham comigo, porque a gravidez traz muitas mudanças, né? E eu achava que aquilo era um pouco de exagero, né? Falava, não é possível que muda tanto, né? Quando a gente sente na pele, que vê que realmente não tem como não mudar, não tem como não se afetar com aquilo, né? E às vezes a gente, como mãe, fala, faz alguma coisa, a pessoa fala, nossa, precisa disso. Aí eu falo, espera você ser mãe para depois você falar. Sim. Porque a gente muda tudo, o jeito de olhar, o jeito de agir, né? Sim. É diferente. E como que é conciliar, capitã, o trabalho policial com a maternidade, sendo que a sua filha ainda é tão bebê, né? É um desafio diário, porque ela ainda é muito dependente, né? Em alguns aspectos. Eu ainda amamento ela no peito, então tem toda essa questão aí, o cansaço, conseguir administrar o cansaço que é, né? Ficar sem dormir, né? Todo o cansaço mental que a gente tem, né? Com a criança, você tem que pensar em tudo, né? E eu tenho que deixar tudo meio bem encaminhado para poder trabalhar bem, para poder conseguir ter uma produtividade no serviço, né? Então isso aí é um desafio diário, né? Eu até tenho que agradecer meu comandante, o Coronel Jimenez, né? O Coronel Fábio, que eles têm uma compreensão muito grande, né? Com todos esses aspectos aí e me ajudam em tudo lá no serviço. Bom, capitã, e na sua opinião, muda algo para a população ser atendida por uma mãe? Eu acho que sim, com certeza. Porque eu vejo assim, o olhar que eu tenho hoje para certas ocorrências, para certas situações, até dentro do quartel, né? Não só fora, mas dentro do quartel, ali entre os colegas ali, a gente muda, né? A percepção da gente, né? Essa questão da empatia muda muito. Eu acredito que uma mulher que é mãe, né? Que tem tem um apoio, né, da família, ela consegue exercer a maternidade dela com plenitude, com amor, com felicidade, ela vai atender a população de uma forma que vai transmitir esse amor, essa felicidade dela para todo mundo, né? Vai, por exemplo, uma ocorrência com outras mulheres, né, com questão de violência doméstica, né? Quando você vai atender uma ocorrência que tem crianças envolvidas, então eu acho que muda tudo, né, nesse sentido, assim. A gente mistura tudo, a razão e o coração, sim. Não tem como deixar separado, né, capitã? E caso a sua filha queira se tornar policial, você vai apoiar? Eu vou, com certeza. Eu acho que desde sempre eu tento fazê-la entender que ela pode fazer tudo, né? Assim, independente de ser menina, né? Questão tudo em casa, assim, eu tento voltar para esse lado aí, que não é porque ela é menina que não vai poder jogar bola, isso, que não vai poder, né, brincar com certas coisas, assim. Então eu tento incentivar ela a fazer tudo, né? Dentro da idade dela ali, né, da possibilidade ali, mas eu tento mostrar isso para ela, desde agora já. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para todas as mães que estão te assistindo, da sua instituição, e também para sua filha, quem sabe daqui a um tempo maiorzinha ela não vem assistir a senhora. Eu queria agradecer, né, a todas as policiais militares que trabalham aí, que estão lado a lado comigo, né, no serviço aí diuturnamente.
e dizer que é uma honra estar aqui representando todas nesse momento, né? Também agradecer aos colegas masculinos, né? Os homens da nossa instituição, pais, que também são muito importantes para a família, com certeza, e que têm uma compreensão conosco, né? Que estão ali construindo o serviço da melhor forma no dia a dia. Eu queria agradecer a todos. Para minha filha, Luísa, eu quero dizer que foi a melhor coisa, né? Ser mãe, que me faz me tornar, né, uma pessoa melhor a cada dia, e que eu vou estar aqui para apoiar. Se ela quiser atuar na polícia, onde ela quiser, eu vou estar aqui para apoiar. Capitã, muito obrigada por a senhora estar aqui representando a nossa segurança pública, as mães da nossa segurança. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lu. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a nossa homenagem ao Dia das Mães. De volta com Segurança em Pauta. E no programa de hoje estamos fazendo uma homenagem ao Dia das Mães. E neste bloco vamos conversar com a mãe da Beatriz e da Isadora, a delegada Gabriela Steilen Paceta. Doutora Gabriela, é um prazer ter a senhora aqui no programa Segurança em Pauta, em especial Dia das Mães. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, Lu. Doutora, por que a senhora decidiu ser policial civil delegada da polícia? Eu acho que eu preciso contar uma história para poder te responder. Quando eu estava na faculdade, eu fiz Direito na Universidade Estadual de Londrina. Eu não sabia ainda que rumo que a minha vida ia tomar depois de formada, né? Eu li aqueles manuais de profissão que falavam da carreira de juiz, da carreira de promotor, advogado, delegado, mas eu não tinha noção de como é que era, né, na prática, essas carreiras. E aconteceu uma coisa um dia, que eu estava dormindo na casa dos meus pais e acordei e tinha um homem dentro do meu quarto mexendo numa caixinha de bijuteria. E eu gritei, mas mesmo assim ele conseguiu fugir e levou alguns objetos. Daí minha família registrou o boletim de ocorrência. E logo depois, um homem foi preso, suspeito de estar praticando furto lá no meu bairro. E nisso a delegacia me chamou, porque era eu que tinha visto a pessoa, né? Então eu comecei a frequentar a delegacia perto da minha casa para participar de diligência. Eu fiz oitiva, eu fiz reconhecimento pessoal dele, eu fiz reconhecimento de objeto. E eu achei aquele ambiente simplesmente fantástico, como que pode? Eu achei simplesmente fantástico, já pedi para o delegado se eu podia fazer estágio ali. E daí ali, com o que eu vi da atividade policial, eu tive certeza que era isso que eu queria. Porque o que eu vi ali? Eu vi que na atividade de segurança pública, de busca pela justiça ou pelo empenho, né, pela paz social ou a tentativa de ajudar o próximo, eles tinham que ter, assim, tinha um certo dinamismo e tinha uma criatividade, até um improviso, porque eram várias as situações diferentes do dia a dia, imprevisíveis, né? E aquilo ali me encantou. E foi ali que eu decidi que era isso que eu queria para a minha vida. Doutora, conta para nós um pouquinho da sua história na Polícia Civil. Por quais unidades a senhora já passou? Eu passei no concurso em 2010 e minha primeira lotação foi na cidade de Sidrolândia. Eu passei bem classificada no concurso e pude escolher a minha lotação. Como eu não conhecia nada aqui no estado, eu falei, bom, vou pegar uma cidade que pelo menos é próximo da capital. Então eu fiquei primeiro em Sidrolândia, depois eu fui trabalhar na DEPAC Piratininga, que funcionava no prédio onde hoje eu trabalho. Eu trabalhava então em escala de plantão. Daí eu passei alguns meses trabalhando na Delegacia da Mulher, na Casa da Mulher Brasileira, quando ela inaugurou em 2015. De lá eu fui para a DEFURV, que é a delegacia especializada na repressão aos crimes de furto e roubo de veículo. Eu fiquei 6 anos na DEFURV, foi lá onde eu gestei minhas 2 filhas. E desde 2019 eu estou na 5ª Delegacia de Polícia, que é responsável pela área do Anhanduizinho, que é a maior área da capital.
Eu entrei lá como terceira delegada, daí eu fui designada como a delegada adjunta e há pouco mais de um ano eu sou delegada titular da unidade. E doutora, e para sua família, como que foi quando você se tornou delegada? Eles ficaram preocupados com o trabalho? Na verdade, não. Ou pelo menos não me falaram, sabe? Mas eu acho que, como meus pais tinham já amigos na Polícia Civil do Paraná, para eles foi um pouco mais natural ingressar nessa carreira. Só que o meu esposo, que eu conheci depois de já ter me tornado delegada de polícia, até hoje, quando eu faço alguma diligência externa, quando eu vou para a rua, fazer uma operação, um cumprimento de mandado de prisão ou busca e apreensão, eu percebo que ele fica um pouco apreensivo, sabe? Não que ele chegue a falar alguma coisa, mas eu percebo que ele fala, cuidado. E durante a gravidez, doutora, eu acredito que a preocupação dos pais, aí sim, né, teve um pouco mais. E com seu marido, como que foi quando a senhora estava grávida? É natural, né, eles ficarem receosos, tal, até pela condição super especial, né, que a gente fica, né, que demanda realmente mais cuidados. Mas mesmo que eu tenha feito plantão noturno ou cumprimento de mandado também na rua, um ou outro durante as gestações, correu tudo bem e a gente passou por isso. E durante a gestação, doutora, houve mudanças nas suas funções ou a senhora continuou fazendo as mesmas funções? É que a carreira do delegado de polícia, a função primordial, né, é a condução da investigação policial. Essa investigação policial, ela acontece formalmente dentro de um inquérito policial. Então, a grande parte do tempo, né, do delegado de polícia, a gente está no cartório, trabalhando na frente de um computador e analisando os procedimentos, né? Eventualmente que a gente faz alguma atividade externa. Então, eu acredito que por isso não precisou mudar as funções que eu desempenhava durante as gestações. E doutora, a maternidade mudou a sua forma de encarar o serviço? Lu, mudou, acho que em alguns aspectos. Porque a gente tem empatia, né, no nosso trabalho. Quando a gente consegue desempenhar bem o nosso trabalho, consegue realmente fazer o bem, recuperar um objeto da vítima, seja cessando a violência que a vítima está sofrendo, ou seja, fazendo a prisão, levando o criminoso para a justiça, a gente sente satisfação, né? E da mesma forma, a gente sente o pesar, a gente sente compaixão quando a gente está diante de uma tragédia, por exemplo, né? Que é isso que a gente vê todo dia na nossa função. Então, depois da maternidade, eu percebi que eu fiquei mais sensibilizada quando se tratava de violência com criança. Mas isso também foi um estímulo, sabe? Eu senti assim como se fosse um estímulo a mais para combater esse tipo de crime. E no caso, quando a senhora ia atender os casos de criança, era difícil, né? Imagina que a senhora se sentia, nossa, uma mãe, né? Com um problema desse. É muito difícil, justamente por causa da empatia. A gente automaticamente se coloca no lugar daquela família, da vítima, né? A gente compara as nossas crianças, né, com as crianças que estão sofrendo violência. E isso é bem... não que seja um trabalho mais difícil, mas é complicado, né? A gente tem que trabalhar isso dentro da gente, né? Porque a gente... Exatamente, porque a gente se sensibiliza mais, né? E doutora, ser mãe auxilia no trabalho e no atendimento? Acredito que sim, também por causa dessa empatia, né? Que a gente consegue, se colocando no lugar da população, eu acredito que a gente consegue prestar um serviço melhor, sabe? E como que a senhora concilia a vida de policial, mãe, esposa? Como? Me conta. Com um pouco de dificuldade, culpa materna. Na verdade, eu tento fazer o seguinte, quando eu estou na delegacia, eu tento me concentrar 100% do tempo no trabalho. Claro que, eventualmente, ainda mais com crianças pequenas, como são as minhas, elas ficam doentes, né? Não têm imunidade ainda totalmente desenvolvida, então
é corriqueiro, levar em médico ou participar de alguma atividade na escola, do Dia das Mães e tudo mais. Mas eu tento me desdobrar para não prejudicar meu trabalho. E também tento, quando estou em casa com as minhas filhas, me concentrar completamente a elas, desligando mesmo da função, sabe? O que não é muito fácil, porque eventualmente a gente recebe telefonema, a gente tem que resolver alguns imprevistos, algumas urgências que aparecem fora de hora, e as crianças nunca que vão entender uma coisa dessas, né? Então é complicado, a gente tem que fazer dar certo. Então, doutora, é possível essa conciliação, né? O serviço nunca vai ficar prejudicado, e muito menos a mãe, né? O trabalho da mãe com os filhos, nunca, né, doutora? Não, jamais, não tem como, né? Ainda mais nessa fase, como eu disse, que elas estão tão pequenas, né? A gente tenta aproveitar daí melhor o dia a dia, porque é claro que eu queria ter um tempo muito mais extenso com as minhas filhas durante a semana do que o que eu posso ter. Mas então eu aproveito os pequenos momentos de uma forma que elas tenham boas memórias quando elas crescerem, sabe? E é desse jeito que a gente tenta levar. E caso as suas filhas, futuramente, quiserem se tornar policiais, o que a senhora vai fazer? Vai apoiar? Lu, eu já tive que pensar nisso, porque a minha pequenininha tem 3 anos. Ela falava que ela queria ser bombeira. Agora, ela falou que ela quer ser policial, igual a mamãe. Então, eu sinceramente gostaria que elas escolhessem uma profissão que tivesse que lidar menos com a tragédia, sabe? Porque é uma profissão pesada, né? Então, sinceramente, eu gostaria. Mas, né, claro que chegada a hora, que ainda vai demorar muito tempo, se elas se sentirem vocacionadas para ser ou policial ou bombeira, eu vou apoiar, lógico, e com muito orgulho, né? Porque combater o crime ou salvar pessoas são profissões de extrema dignidade e relevância, né? Então eu vou sentir orgulho no fundo. Eu tenho 3 filhas e uma delas quis seguir a minha profissão. Ela é delegada também e penso orgulho. Mas eu gostaria que as 3 fossem. Mas tudo bem. Cada uma seguiu uma área e uma delas é delegada. Doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para toda a população e para a sua família que está te assistindo. Olha, sabendo que um dia minhas filhas vão ver esse programa, né, eu queria que elas soubessem que, desde que elas entraram na minha vida, elas passaram a ser a razão da minha vida, a razão de eu levantar todos os dias e ir trabalhar. E com um dia a dia tão pesado no trabalho que eu tenho, chegar em casa e receber a luz que emana das minhas crianças com musiquinha, com brincadeira, quando elas vêm mostrar para mim o que elas aprenderam, as danças e tudo mais, funciona como um contrapeso na minha rotina e traz um equilíbrio tão bom para a minha vida, sabe? E eu queria que todas as mães policiais tivessem isso também, esse equilíbrio na vida, que elas consigam se desligar quando tiver com as filhas ou com a família para viver esse momento em plenitude. E doutora, eu quero parabenizar a senhora pelo Dia das Mães e eu acredito que a senhora é uma mãe maravilhosa, uma mãe de excelência e uma delegada de excelência que eu sei. Parabéns pelo seu dia, a senhora está aqui representando todas as nossas mães da polícia e todas as nossas mães do nosso estado. Obrigada, obrigada para você também, Lu. Obrigada, doutora. O Segurança em Pauta vai ficando por aqui. E você de casa pode nos ajudar a fazer nosso programa ainda melhor. Mande seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. Veja também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!